muito boa tarde. Começa o programa Eclésia, que destaca hoje os 50 anos da Obra Católica Portuguesa de Migrações. Hoje mesmo teve início em Lisboa um encontro internacional da Pastoral das Migrações, tema em destaque celebrar a memória para projetar o futuro. E para nos falar deste momento importante, temos entre nós Frei Francisco Salles Diniz, que é o diretor da Obra Católica Portuguesa de Migrações. Obrigado por estar na nossa companhia. É um encontro internacional a assinalar este momento. É importante olhar o passado, projetar o futuro, como o próprio tema indica, e curiosamente no momento em que se torna ainda mais importante recordar o passado, porque o presente nos confronta, e aqueles que trabalham nesta realidade da Pastoral das Migrações, com algo de idêntico, não é? Há 50 anos havia muitos portugueses a sair para esse mundo fora, nomeadamente também, particularmente para a Europa, e neste momento assiste-se novamente a uma vaga muito importante de saída de portugueses, não é? Exatamente. Eu penso que, mais do que nunca, um serviço da Igreja como a Obra Católica Portuguesa de Migrações é um serviço importantíssimo, necessário para acompanhar e ajudar e apoiar os muitos portugueses que estão a sair. Estamos a celebrar 50 anos, portanto, ontem mesmo foi o dia em que celebrava os 50 anos, porque a Obra Católica foi fundada por portaria patriarcal no dia 1 de julho de 1962, e quisemos pôr como lema da celebração destes 50 anos, portanto, para todo o ano e também para este encontro internacional que está a acontecer, celebrar a memória, portanto, recordar todos aqueles que ao longo destes 50 anos se dedicaram a este trabalho, que eu costumo dizer que tem laivos de epopeia, porque particularmente nos anos 60, que é quando se estrutura por esta Europa fora, particularmente em França, Alemanha, Suíça, já as chamadas missões católicas de língua portuguesa. Portanto, foram muitos milhares, portanto, centenas de milhares de portugueses que deixaram o país durante os anos 60, e foram muitos sacerdotes, religiosos, religiosas e mesmo leigos que, enfrentando todas as dificuldades, foram construindo, digamos assim, ajudando, apoiando as comunidades a estruturarem-se e a serem acompanhadas. Eu penso que é importantíssimo, eu costumo dizer, e acho que é algo que é fundamental, nós não podemos perder a memória, porque se perdemos a memória, depois não sabemos como andamos para a frente, como projetamos o futuro. Por isso, queremos celebrar o passado, queremos recordar a grandeza desta história, que é única, e mesmo comparando com outros países, outras nações que também têm forte história de imigração, eu conheço muito poucos que tenham, assim, digamos, um serviço pastoral que acompanhe os seus no mundo inteiro como nós. Mas não vamos ficar presos ao passado. O objetivo das celebrações, e particularmente o objetivo deste encontro, é celebrarmos, analisarmos o presente, o que nós temos, como temos vindo a trabalhar, para podermos projetar o futuro nesta nova realidade. Portanto, durante estes últimos anos, com a vinda de muitos imigrantes para Portugal, a obra voltou a sua atenção muito também para os imigrantes. Agora estamos numa fase da imigração estagnada, não é? Muitos até abandonaram o país, portanto continuamos a apoiá-los, mas a nossa atenção agora senta-se principalmente nesta nova realidade da imigração, que a nível de números é comparável aos anos 60, ou até, se formos pegar nos números adiantados em dezembro passado pelo secretário de Estado, que dizia que em 2011 tinham saído de Portugal cerca de 150 mil portugueses. Em um ano dos anos 60 saiu tantos portugueses num ano. Portanto, nós estamos a assistir, de facto, a um movimento migratório que se calhar nunca houve na história da imigração portuguesa. É claro que é um grande desafio, precisamos de novos projetos, de um novo espírito. O Papa, até para este ano, colocou como tema da mensagem para a Jornada Mundial das Migrações a imigração e a nova evangelização, se calhar mesmo um novo vigor que caracteriza a nova evangelização, para podermos dar uma resposta, digamos, que vá precisamente ao encontro das reais necessidades dos imigrantes atuais, que são muito diferentes do passado. E os desafios são diferentes e as respostas também têm que ser diferentes. Uma realidade que vos preocupa é que este fluxo de imigração que se registra atualmente
ocorre numa conjuntura social e económica com características muito próprias. Se nos anos 60 havia um mercado de trabalho disponível em França, na Bélgica, na Suíça, com grande capacidade de acolhimento para estes imigrantes que partiam de Portugal. Neste momento não é tanto assim. Em todo o caso, as pessoas estão a sair e estão também, quando chegam a esses destinos de imigração, a deparar com grandes dificuldades. Sim. De facto, hoje o mercado de trabalho está muito mais saturado do que nos anos 60. Portanto, a história, o contexto económico mundial e particularmente a Europa era completamente distinto do que é hoje. E depois, uma coisa é certa, é que mesmo para os trabalhos mais simples, hoje já se exige uma qualificação às pessoas. Portanto, nos anos 60 as pessoas saíam e não precisavam ter qualificações. Já se exige que a pessoa fale a língua do país para onde vai trabalhar. Por isso é importante, mesmo no nosso país, a nível do acompanhamento e da educação das nossas crianças, dos nossos jovens, fazê-los compreender que é preciso, digamos, estudar, aprender, portanto, uma, duas línguas, coisa fundamental. O mundo é global, vivemos no mundo da mobilidade e ninguém consegue ir trabalhar para lado nenhum se não falar a língua, porque é obrigatório. Existe muito mercado de trabalho ainda, por exemplo, na Alemanha, mas para trabalhar na Alemanha é preciso saber falar alemão. E o alemão é uma língua bastante difícil. Eles estão sempre cá a tentar agariar trabalhadores. O grande problema põe-se, digamos, nos trabalhos mais básicos, digamos, dos serviços e até mesmo da agricultura. Portanto, com a grande crise da construção civil, do mercado da construção civil em Portugal, tem emigrado muita gente que estava ligada à construção civil e outro tipo de serviços, assim, que não tem qualificações e são particularmente essas pessoas que têm mais dificuldades. Não só, mas são. E, de facto, hoje, portanto, o que nós temos, e eu penso que é um dos serviços que as nossas missões católicas, portanto, num trabalho em rede, podemos fazer, é criar bolsas de emprego, portanto, informação, para que as pessoas possam ter alguma ajuda mesmo para encontrar trabalho e também para prevenir, porque este é um dos grandes problemas, penso eu, da atualidade, prevenir a exploração laboral e a exploração do trabalho que muitas vezes parece ser trabalho quase escravo. Portanto, que é algo daquilo que nos preocupa com essas redes hoje transnacionais, que angariam mão de obra aqui e a levam para o outro lado, que os exploram e que deixam as pessoas praticamente ao abandono sem proteção. Portanto, nós temos que estar muito atentos a esta nova realidade, porque esta é a nova realidade que perpassa no nosso mundo e que perpassa na imigração atual portuguesa. Existe também um outro perfil de imigrante português que sai, que é jovem, altamente especializado, com um curso superior, com habilitações que despertam apetência nos países de acolhimento, que já não viaja com grandes malas, grandes bagagens, leva o seu portátil debaixo do braço. Começa a corresponder também a um determinado perfil de gente que está a sair do país. Sim, são muitos os que estão a sair do país, que estão a sair das nossas universidades, dos nossos centros de formação técnica e que estão a emigrar porque não encontram trabalho no nosso país. Eu penso que estamos a viver um momento da nossa história em que o país está a ficar verdadeiramente empobrecido a nível humano, porque aqueles que estão preparados e que o próprio Estado investiu e gastou dos fundos públicos, digamos, que é o dinheiro de todos os contribuintes, para ajudar a formar jovens que podiam desenvolver e criar projetos, eles estão-se a ir embora porque não tem havido capacidade de dar resposta às necessidades de trabalho desta juventude. É claro que o investimento que foi feito em Portugal vai ser quem vai ganhar com ele, serão os países que os vão acolher. E são muitos, são milhares, e mesmo não só aqueles que estão, digamos, à procura do primeiro emprego depois de fazerem o curso, mas muitos que foram perdendo o seu trabalho e que estão a sair para fora. E é preciso ter consciência de que eu penso que é importante ter muito presente, ter uma consciência muito firme nisto, que é os jovens e a maioria desta gente formada que saiu de Portugal não é como os imigrantes de há 50 anos atrás. Portanto, eles o mundo hoje é global, a mobilidade é tão rápida que rapidamente chega a Portugal, eles vão para construir a sua vida no outro país, portanto, vão passar a ser cidadãos do outro país, não vão com aquela ideia de voltar, nem mesmo de enviar dinheiro para cá, porque eles vão construir a vida lá.
Por isso é preciso também ter presente esta realidade, porque muitas vezes, a nível dos responsáveis políticos e não só, diz-se que, portanto, que vão com a mais-valia, depois com as remessas, etc, etc, mas a maioria deles não vai enviar nada, porque não querem continuar a viver cá. Esta semana, a semana que passou, éramos confrontados com uma notícia que falava precisamente das remessas dos imigrantes, que estão a aumentar, atingiram valores que não eram atingidos já há alguns anos. Curiosamente, tem uma leitura muito própria desses números. Sim, porque eu tenho visto alguns comentadores e até nos jornais comentar este aumento e fazem sempre que é devido ao aumento da imigração, etc. E numa questão de solidariedade, às vezes, com a situação do país, eu não faço essa leitura. A leitura que eu faço é que a maioria dos imigrantes, particularmente aqueles que não são os mais jovens, mas estes que estão a sair agora, que perderam o trabalho, e algumas que são famílias inteiras que saíram de Portugal, têm compromissos financeiros em Portugal, compraram casas, compraram apartamento, compraram carros, têm dívidas e viram-se obrigados a sair do país e emigrar para poderem honrar os seus compromissos. Eu penso que este grande aumento que surge nas remessas dos imigrantes, a maior parte é dinheiro que é enviado para Portugal precisamente para que os imigrantes possam pagar as suas dívidas, possam honrar os seus compromissos financeiros cá. Este encontro internacional que por estes dias decorre em Lisboa, em Alfragide, traz quem trabalha nas missões portuguesas, quem está no terreno a aferir toda esta situação de chegada, de casos até por vezes dramáticos, que não encontram solução, que não encontram emprego nesses locais de destino. Neste momento, e quando celebra 50 anos, a Obra Católica Portuguesa de Migrações está a reforçar bastante esta ligação com as missões portuguesas, este canal de comunicação, mantém um acompanhamento muito próximo relativamente a tudo o que se passa nestas missões portuguesas, onde estão a chegar os portugueses neste momento. Sim, nós procuramos manter uma relação o mais próxima possível e uma colaboração, tendo consciência de que muitas das nossas missões não são acompanhadas por padres portugueses porque, infelizmente, não temos as vocações necessárias na Igreja Portuguesa para poder preencher as necessidades nas comunidades imigrantes. Aliás, a maioria dos sacerdotes que trabalham já nas comunidades portuguesas na Europa são brasileiros, depois temos alguns italianos e de outras nacionalidades. Por isso, nós procuramos manter uma relação, tendo consciência que estes sacerdotes, portanto, se sentem muito mais ligados à sua igreja de origem, que é o Brasil, do que a nós, mas sabem que não podem trabalhar nas comunidades portuguesas sem estar em relação connosco. Portanto, são esses sacerdotes que cá vêm, são os agentes pastorais leigos que vêm, particularmente da Europa. Estamos a passar um momento difícil economicamente, mundialmente, e algumas comunidades, os sacerdotes, etc., manifestaram vontade de vir, mas a questão económica, porque as viagens estão muito caras, claro que não é possível. Estávamos a contar com um missionário da Argentina e ele, à última da hora, disse que pronto, que não arranjou financiamento para a viagem e a obra também não tem, digamos, os meios disponíveis para poder financiar uma viagem, porque se financiar para um, tem a obrigação de financiar para todos. Mas vamos ter muita gente, particularmente da Europa, que é para onde os portugueses estão a emigrar hoje, porque fora da Europa estão a emigrar para o Brasil e para Angola, particularmente em grande número. Estes são países de língua portuguesa que não colocam, digamos, os problemas que se coloca por esta Europa fora. E é, portanto, esta gente que nós quisemos concentrar, em vez de estarmos a fazer como nos anos anteriores, um encontro a nível nacional, depois um encontro a nível da Europa, etc., concentrar tudo num encontro para nos sentarmos, para nos conhecermos, celebrarmos juntos, refletirmos e projetarmos o futuro. Portanto, o objetivo do encontro é essencialmente este. Portanto, conhecermos e também que estes missionários que estão lá fora possam vir partilhar com os nossos secretariados diocesanos, porque muitas vezes os secretariados diocesanos, que são aqueles que estão no terreno nas dioceses, não conhecem a realidade do trabalho, nem sequer daqueles que são oriundos das suas próprias dioceses. Eu penso que vai ser, e que durante estes dias, uma partilha verdadeiramente muito rica nesta linha. Falou há pouco da questão das vocações, da escassez de vocações, dificuldade de assegurar sacerdotes nestas missões portuguesas, sacerdotes particularmente de origem portuguesa, nacional. Como é que neste momento também se sente e se vive esta sensibilidade na Igreja aqui em Portugal
para estar desperta para as necessidades que são vividas nestes territórios. Portanto, se há um trabalho pastoral que é feito nas comunidades cristãs, muitas delas também se estarão a reduzir em função da imigração. Até que ponto a Igreja está atenta e a fazer esta leitura da necessidade de colocar mais gente nessas missões portuguesas? Eu penso que neste momento os nossos bispos estão a tomar consciência desta realidade precisamente por causa deste crescimento da imigração. E, de facto, eu compreendo que a maioria das dioceses, e há algumas dioceses que não têm possibilidade nenhuma de dispensar um sacerdote ou dois para a imigração, mas tem algumas que são muito generosas e os bispos são muito generosos. E, neste momento, nós temos algumas necessidades e tenho encontrado, por exemplo, há 3, 4 anos atrás, quando eu comecei na obra, tinha mais dificuldade em encontrar um sacerdote português para enviar para as migrações do que agora. Neste momento tenho encontrado um ou outro que estão disponíveis, que querem fazer esta experiência. O que eu penso é que, a nível da Igreja Portuguesa, neste campo, tem que se fazer um trabalho pastoral de informação das comunidades e até dos próprios sacerdotes, que este é um trabalho verdadeiramente missionário, é uma missão. E quem partir tem que ir com o espírito de missão, tem que ir com a certeza que o que vai encontrar, não, digamos assim, não é boa vida nem instalação, vai encontrar dificuldades, muitas dificuldades, muitos problemas, mas que digamos, isto caracteriza a missionaridade da Igreja, enfrentando os problemas para ir anunciando Jesus Cristo. Porque este é um dos grandes problemas, particularmente de alguns que nos chegam de outras partes do mundo e que pedem para vir, é que a motivação não é a motivação missionária, mas muitas vezes são sacerdotes ou outras pessoas que vêm de meios muito pobres e a única motivação que têm é a motivação económica para virem trabalhar para a Europa. E, portanto, nós estamos a tentar sempre que os sacerdotes e que os bispos compreendam que, mesmo trabalhando em países ricos como a Alemanha, Suíça, etc., portanto, é sempre nesta linha, numa dimensão verdadeiramente missionária, que é a missão da Igreja. Acabou de estabelecer o perfil que se pede para quem quer partir para este tempo. Exatamente. Porque muitas vezes eu costumo dizer, é preferível ter uma missão sem sacerdote do que ter uma missão com um sacerdote que veio lá de um sítio qualquer, mas que o único objetivo dele é ganhar dinheiro, muitas vezes porque tem a família em dificuldade, tem tido dessas situações e, portanto, se o objetivo dele é ganhar dinheiro, a sua preocupação não é o cuidado pastoral nem o anúncio de Cristo. E por isso, às vezes é preferível a missão não ter missionário do que ter alguém nessas condições. Portanto, eu penso que nós temos que trabalhar muito para aí para que também os sacerdotes possam dar um verdadeiro testemunho de Cristo no seio das comunidades e à Igreja que acolhe as nossas comunidades. Entretanto, a Obra Católica Portuguesa de Migrações também não esqueceu aquele que foi o seu grande trabalho nos últimos anos, que foi acolher quem chegava até nós. Muitos saíram, mas muitos permanecem cá e continuam a ter necessidades específicas. Penso que não foram esquecidos pela Obra Católica de Migrações. Há trabalho a funcionar nessa linha. De maneira nenhuma. É claro que nós aqui em Portugal temos uma vantagem muito grande. É que a maioria dos imigrantes que temos cá são de língua portuguesa e que se vão integrando e que não nos obrigam a estruturar, digamos, capelanias muito específicas, porque criam um grupo ou outro, mas integram-se numa paróquia, numa comunidade, etc. A única exceção que nós temos verdadeiramente é a comunidade ucraniana, de rito bizantino, da Igreja Greco-Católica, e que está muito bem estruturada a funcionar. Foi um dos trabalhos mais difíceis no início, quando comecei como diretor da Obra Católica, de conseguir que todos funcionassem em conjunto e que também a Igreja latina acolhesse e compreendesse que não se trata de uma igreja, digamos, ortodoxa, porque eram sempre confundidos com os ortodoxos, mas sim católicos como nós, de outro rito. E neste momento estamos com um projeto, portanto, de tentar abrir talvez aqui na zona de Lisboa, uma pequena comunidade religiosa feminina de rito bizantino, portanto, pelo menos umas 3 irmãs, que já estamos em diálogo
Eu já tive também um diálogo com os responsáveis da CIP, da Conferência dos Institutos Religiosos de Portugal, portanto, para encontrarmos um espaço para que depois elas possam também dar um apoio na catequese e na formação dos jovens nas comunidades ucranianas, porque os padres que temos são só 10, não chegam para as encomendas, e assim seria uma grande mais-valia. Portanto, isso nós não estamos esquecidos. Continuamos a trabalhar. Portanto, agora o que acontece é que, com a situação da imigração portuguesa, a imigração portuguesa e as comunidades têm tido uma maior visibilidade no trabalho e também nos meios de comunicação social. Próximo mês temos a peregrinação a Fátima, não é? A Semana Nacional de Migrações, que culmina com este acontecimento. O que é que está a ser preparado e como é que pretendem viver este ano essa grande peregrinação a Fátima, de 13 de agosto? Bom, a peregrinação não vai ter muita diferença dos outros anos. Terá sempre a tónica central dos 50 anos. Tínhamos pensado inicialmente e convidamos o Dom António Maria Velho, que é o Presidente do Conselho Pontifício, para esta área, mas como ele foi elevado a cardeal e depois surgiram outros compromissos, comunicou-me que não poderia vir, então, como é a celebração dos 50 anos, decidimos fazer com os de casa. Portanto, o dia 12 será presidido por Dom António Vitalino, que era o Presidente da Comissão até novembro passado e continua a ser o responsável dentro da Comissão pela área das migrações, e o dia 13 será presidido por Dom Jorge Ortiga, Arcebispo de Braga, que é o atual Presidente da Comissão da Pastoral Social e Mobilidade Humana, que é assim que ficou designada depois da fusão das duas comissões. Portanto, vamos procurar viver e motivar os imigrantes. Há um folheto a ser distribuído pelo país todo, com uma pequena mensagem, com indicações litúrgicas, para que também nas comunidades e nas paróquias, e era este o apelo que eu gostaria de fazer, porque fazemos a Semana Nacional de Migrações, que termina sempre no domingo. Queremos que seja o domingo celebrativo, digamos, Dia do Imigrante, onde todas as nossas comunidades têm imigrantes lá fora e também muitas já têm imigrantes dentro, que façam da celebração daquele dia o Dia do Imigrante. Portanto, e dentro do folheto vão as indicações litúrgicas, uma mensagem para poder ajudar as pessoas. E também dizer, porque algo que eu penso que é importante na celebração destes 50 anos, é que estivemos a preparar a publicação da história dos 50 anos, um trabalho que tem sido desenvolvido pela doutora Maria Beatriz Rocha Trindade e pela Eugénia Costa Quaresma, que é a minha adjunta no serviço. A Igreja face ao fenómeno migratório. Sim, é um livro lançado precisamente esta semana. Sim, será lançado amanhã, portanto eu não trouxe nenhum exemplar porque hoje é que os vai entregar da tipografia. Portanto, a Igreja face ao fenómeno migratório, quisemos fazer assim, a história é tão complexa, mas sinteticamente penso que é uma boa obra para ajudar a divulgar o que tem sido o trabalho da Igreja durante estes 50 anos e também a preservar a memória dos muitos que trabalharam e que construíram, digamos, esta grande rede que abrange o globo, que abrange o planeta. Muito bem, Frei Francisco Salles, obrigado por ter estado connosco hoje aqui no programa Eclésia. 50 anos da obra católica portuguesa de migrações, o esforço desta estrutura da Igreja Católica que, curiosamente, e depois de uma especial atenção àqueles que chegavam até nós em busca de melhores condições de vida, volta, como há 5 décadas atrás, a centrar também o seu esforço no apoio aos portugueses que neste momento deixam o nosso país em busca de uma vida mais digna noutras paragens. Foi o programa Eclésia. Nós voltaremos amanhã.